Olá pessoal, eu sou o Marcos Simões, psicanalista, e a ideia é hoje a gente bater um papo sobre atos falhos. Quais atos falhos você mais tem praticado aí na sua vida? O que você tem percebido sobre você? Em que momento que você esquece um nome, ou que você troca o nome de alguém, ou esquece uma palavra? E sabe aquele momento que você está andando pensativo pela rua, ou então pela sua casa, de repente você tromba com alguma coisa, chuta o pé da mesinha, escorrega, cai, tropeça. Tudo isso está relacionado a atos falhos. E nós vamos ver numa visão psicanalítica como é que tudo isso funcionaria. Esse assunto é interessante para você? Então já curte aqui, vai pensando aí no seu dia a dia o que acontece de ato falho e roda a vinheta. Os atos falhos são eventos fascinantes que ocorrem no nosso dia a dia, revelando a presença do inconsciente na nossa vida. Na visão psicanalítica, eles são manifestações involuntárias que acabam escapando das barreiras do ego, a parte consciente da mente, e acabam emergindo aí de uma forma que nem sempre a gente consegue controlar. Às vezes a gente até pratica esse ato falho e nem percebe. Sabia que é muito comum isso acontecer em análise? Muitas vezes o analisando está ali falando dos seus conteúdos e palavras, coisas, situações são contadas e nem mesmo deveriam ser faladas naquele momento. É aí que a gente começa a perceber que atos falhos acontecem constantemente. Sabe aquela famosa frase do Chaves? Foi sem querer, querendo. É exatamente isso que acontece nos atos falhos. Esses deslizes aparentemente triviais podem ocorrer de diversas formas, como esquecer o nome de alguém, trocar palavras durante uma conversa ou cometer erros que parecem ser assim bobos, deslizes, falhas que acontecem na nossa fala, que no momento que acontecem, a gente não se dá conta de que aconteceram, mas acontecem. Esses atos falhos têm uma importância significativa na psicanálise, pois são caminhos, janelas para o mundo do inconsciente, aquilo que a gente nem sempre quer manifestar. Existe uma razão para que aconteçam. Eles não acontecem ao acaso, como uma falha simples. Eles acontecem porque havia uma necessidade de falar naquele momento, de expressar. E ao se manifestarem, eles demonstram desejos reprimidos, pensamentos que não são processados e conteúdos emocionais não resolvidos, que estão ali relacionados com aquilo que está acontecendo naquele momento. Num pensamento mais lacaniano, vamos dizer assim, a próxima palavra é mais importante do que a primeira, até mesmo porque ela estará relacionada com a primeira palavra. Além disso, psiquicamente, a nossa mente funciona a partir de estímulos externos. Então, algo externo fez com que esse ato falho acontecesse, como se estivesse diante daquilo que deveria ocorrer, mas não é bem aquela situação. São como mensagens cifradas que escapam do controle de defesa da mente e de alguma forma busca ser expressa, busca uma forma de expressão. Foi um momento de distração do nosso ego, mas o que seria isso? Será que o nosso ego se distrai? Quando falamos isso, parece que o nosso ego tem vida própria. Mas não é bem assim que acontece, então vamos dar uma entendida aqui no que seria essa distração do ego. Em psicanálise, quando se afirma que o ego estaria distraído com outro conteúdo durante o ato falho, o que ocorre é que ele é responsável por aquilo que vem para a consciência e pela mediação entre os impulsos do id e as condições impostas do superego. Então, ele está momentaneamente desviado de sua função, como se tivesse uma confusão ali momentânea, ou então abarrotado de coisas agindo ao mesmo tempo, acontecendo concomitantemente, não dando tempo para filtrar aquilo que deveria vir para a consciência. O ego ele vai desempenhar esse papel de filtro, selecionando e organizando os conteúdos que chegam à consciência. Assim como ele controla os impulsos do id, verificando se podem ou não ocorrer de acordo com os princípios, valores, condições colocadas pelo superego
E a partir disso, ele tem a sua manobra, a sua ação diante daquilo que está sendo impulsionado. No entanto, devido à complexidade e à variedade de informações que devem ser processadas pelo ego, é possível que ele esteja sobrecarregado, disperso ou até mesmo subjugado por forças inconscientes. Aquele conteúdo que deveria ser projetado naquele momento é substituído por outro conteúdo que também tem uma relação com o que está acontecendo naquele instante. Isso nos faz pensar que tem uma correlação entre o conteúdo que deveria acontecer e o conteúdo que foi expressado, que normalmente, no caso desse último, estava também reprimido, ocorrendo então uma interferência. Essa interferência pode ser causada por conflitos internos, emoções reprimidas, desejos inconscientes que buscam de alguma forma uma saída para poder se realizar. É como se uma verdade ganhasse espaço, mesmo que momentaneamente. Durante um ato falho, podemos testemunhar a manifestação direta de algo que está sendo reprimido ou até mesmo negligenciado pelo analisando. No caso de atos falhos relacionados a quedas, por exemplo, derrubar algo, cair ou até mesmo escorregar, chutar o pé da mesinha, seria como um desvio de determinado assunto que está relacionado ao que está ocorrendo no pensamento naquele momento. Como se o ego não desse conta daquela situação e algo motor acontecesse para desviar a atenção do ego, ou então uma falha desse ego ao lidar com o que tem na sua realidade, causando então esses deslizes. E os esquecimentos estariam relacionados à falta do imaginário, ou seja, algo que conecta aquilo que vem do inconsciente com sua representação simbólica e os seus significantes, é claro. Mas faltando uma imagem que venha a compor aquele conteúdo, a pessoa fica com mais dificuldade de expressar. Muitas vezes aquilo que se queria dizer é impedido de ser trazido a tempo, fazendo com que se esqueça o conteúdo, mas também outro conteúdo deixe de existir. Quando não temos uma imagem de algo, não conseguimos falar desse algo com tanta clareza. A gente acaba esquecendo esse algo que poderia ser determinante para aquele momento. É importante compreender que os atos falhos não são apenas lapsos ou erros, mas são oportunidades de autoconhecimento. Eles nos oferecem uma chance única de acessar níveis muito mais profundos da nossa psique, explorar nossos desejos, nossos medos, inseguranças e até mesmo os nossos conflitos internos, que muitas vezes nós temos até um certo receio aí de acessar. Quando a gente analisa esses deslizes, podemos desvendar aspectos inconscientes da nossa existência e promover um maior entendimento sobre nós mesmos. A compreensão dos atos falhos vai além da simples correção dos erros cometidos. É um convite para uma autorreflexão, para mergulhar nas prisões da nossa mente, do nosso inconsciente e desvendar situações e mistérios da nossa própria natureza humana. Através dessa exploração, podemos buscar uma maior integração entre a consciência e o inconsciente, promovendo um equilíbrio e uma herança mais plena em nossas vidas. Então, não subestime os atos falhos que ocorrem em seu dia a dia. Ao contrário, acolha os atos falhos como informações valiosíssimas que nos conduzem a uma jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. É uma forma de aprendermos mais sobre nós mesmos a partir daquilo que nem mesmo fazemos ideia de que acontece. Se pensarmos bem, não haveria uma razão lógica para errarmos. Se fôssemos extremamente racionais, isso poderia ser pensado com clareza. Mas, mesmo assim, nós erramos, o que demonstra que a nossa mente tem uma razão para expressar aquilo que não deveria ser expressado. Mas um ponto importante de se pensar: será que todo ato falho é um ato falho? Freud falava assim: um charuto muitas vezes é apenas um charuto. Realmente, um charuto é um charuto. Então o ato falho, ele traz uma verdade que muitas vezes não poderia ser dita, não poderia ser expressada, mas que naquele momento pôde ser expressada por alguma razão. Nossa mente não traz nada sem razão.
tudo tem uma razão para acontecer. Até mesmo as nossas quedas. Quem nunca derrubou um copo? Quem nunca bateu num copo, ele caiu no chão e quebrou? Quem nunca chutou o pé da mesinha do centro da sala? Essas coisas são consideradas atos falhos, porque se a gente for entender uma dinâmica normal da nossa vivência, tudo aconteceria de uma forma plena, sem erros. Mas não é bem assim que acontece. Erramos um nome, esquecemos uma situação e muitas vezes caímos quando estamos andando, escorregamos, ou seja, alguma coisa desviou a nossa atenção e outro conteúdo surgiu. Esse conteúdo foi interessante para você? Então já curta esse vídeo, já compartilha com outras pessoas, coloca aqui nos comentários quais atos falhos mais você tem identificado em você. Traga aqui pra gente poder conversar mais sobre isso. Eu vou ficando por aqui hoje. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.